Olá, tudo bem, meus caros? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as diferenças entre o romance histórico tradicional, romance que estava vinculado ao século XIX, e o novo romance histórico, ou romance histórico pós-moderno, ou romance histórico contemporâneo. Algumas dessas terminologias são trabalhadas por alguns autores, brasileiros e estrangeiros. Bom, as diferenças do romance histórico, atribuindo um pouco desse adjetivo tradicional, ela nos remete ao século XVIII, final do século XVIII, início do XIX, com a matriz do romance histórico internacional, a matriz escocesa, de um escritor chamado Walter Scott. Walter Scott foi o precursor das letras entre a história e a literatura. Ele é autor de 3 romances históricos valiosos para compreendermos a matriz do romance histórico, ou seja, o romance histórico que bebe na fonte da história medieval, da história dos cavaleiros, da história entre os saxões e os normandos. Walter Scott escreveu Vanderlei, Rob Roy e Ivanhoe. Nasceu na cidade de Edimburgo. Os seus romances foram lidos demasiadamente na Europa e foi imitado por vários autores. Um deles foi Alessandro Manzoni com Os Noivos, escritor italiano. Bom, a matriz do romance histórico tradicional, ela nos remete também a pensarmos um pouco sobre o que esse romance histórico deixou algumas outras sementes e raízes. Por exemplo, em Portugal, nós temos Alexandre Herculano, que foi o pai da história, principalmente no século XVIII e XIX, com o Bobo, com, enfim, outros romances que deram voz a algumas características, principalmente ligadas à história de Portugal. É interessante também pensarmos que, na construção de O Bobo, para vocês terem uma ideia, Alexandre Herculano nos remete a uma tradição que principalmente coloca em xeque a construção do próprio país, do país lusitano, da história de Portugal. Devemos saber também que, na França, nós tivemos Victor Hugo com o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame também ficou muito famoso, conta a história de uma personagem que fica dentro de uma catedral, que é uma personagem um pouco assombrosa, que tem uma paixão por uma mulher, uma bela mulher. É interessante também pensarmos que todas essas tradições, raízes do romance histórico, tá? Ela também foi um pouco imitada no território brasileiro. Pensemos um pouco em José de Alencar, quando escreve Alfarrábios, escreve também As Minas de Prata, tá? E pensamos um pouco do que o romance histórico tradicional brasileiro, tá? A matriz era muito ligada a um contexto da história positivista, ou seja, a história que deveria ser narrada conforme os fatos e acontecimentos de época. E José de Alencar é um escritor muito preocupado. José de Alencar pensava que os seus leitores pudessem questionar de que parte, de que trecho ele tirou algumas passagens que ele nos remete ao Alfarrábios. Alfarrábios é uma espécie de palavra que traz um significado àqueles vendedores de livros antigos, os vendedores de sebo, né? Ou seja, os livreiros de época. E José de Alencar tinha um comprometimento muito forte com a história oficial. É interessante pensarmos também que a história oficial, nessa época, era amarrada tanto a uma fidedignidade dos fatos, dos acontecimentos, e José de Alencar, não à toa, colocava em notas de rodapé de que parte ele tirava os acontecimentos dos seus romances, porque, justamente, alguns leitores perguntavam, olha, que parte você tirou essa passagem, o espaço, uma personagem ou outra. Quem menciona isso é o professor Alquimeno Bastos, professor da UFRJ, que é autor de um livrinho chamado Introdução ao Romance Histórico. No meu curso, que eu ministro sobre o romance histórico brasileiro, eu trago muitas fontes de leitura, muitos esquemas de leitura, propostas para que vocês possam também trabalhar a questão do romance histórico num projeto de pesquisa de iniciação científica, ou de mestrado, ou também de doutorado. Mas vamos pensar um pouco nas diferenças. Foi um assunto aqui que eu instiguei
vocês a pensar também um pouco nessa curiosidade que nos levanta o romance histórico. Pensemos um pouco sobre a tradição do romance histórico. Como eu disse a vocês, era ligada a uma história positivista, que vem lá de Augusto Comte, que foi o pai do positivismo na França, né? E pensávamos também que a história era linear, ou seja, nós tínhamos como se fosse um plano cartesiano, uma régua. Tínhamos início, meio e fim. O autor não se instigava em trazer, digamos, formular saltos temporais dentro da narrativa. Ao mesmo tempo, também construir flash forward, que é adiantar a matéria narrada do fim para o início da narrativa. E nós tínhamos personagens centrais que também eram idealizadas. Isso é interessante dizermos. Interessante que o romance histórico tradicional, eu estou aqui tentando traçar essas características. Nós temos, então, uma história linear no romance histórico tradicional, nós temos uma forte tendência amarrada aos fatos e acontecimentos de época, justamente, não distorcendo os fatos acontecendo, mas sim uma espécie de imitação do real, ou uma expressão que o Roland Barthes utiliza muito, que é o efeito do real. Darmos uma semelhança ao passado que já foi esquecido. Então, esses autores eram comprometidos com esses fatos históricos. E, ao mesmo tempo, uma história linear, como eu acabei de traçar. As personagens eram personagens idealizadas também. Nós tínhamos o único narrador que contava a história, o narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente, que também era um narrador intruso, que também era um narrador didático, que guiava o leitor ao longo da história. Então, a matriz do romance histórico no Brasil nasce com José de Alencar, mas o primeiro romance histórico chamava Um Roubo na Pavuna, do Azambuja, um escritor que está inserido dentro do nosso romantismo brasileiro. Agora, pensarmos que essa tradição do romance histórico tradicional, ela nos traz a imaginarmos longas descrições do cenário de época também, descrições que promoviam a suspensão da narrativa, uma suspensão para que o próprio narrador construísse um cenário idealizado, que evocasse as paisagens, as pontes, os castelos, enfim. Vocês terem uma ideia, Alexandre Herculano no Bogo, ele faz toda uma descrição exuberante e detalhada por meio de pormenores e tudo, para descrever o Castelo de Guimarães, na cidade de Guimarães, em Portugal. Inclusive, ele tomou tratados de arquitetura para conseguir exemplificar parte dessas descrições, Alexandre Herculano. Então, é muito interessante como ele detalha todo esse interior do castelo, essa parte externa do Castelo de Guimarães, buscando evocar uma descrição fotográfica, uma descrição que condiz uma realidade que já não existe mais, mas, ao mesmo tempo, se formos a Guimarães, nós vamos observar lá aquele castelo que está lá, muito imponente, e é um cartão postal de Portugal também. Pensamos um pouco sobre esse romance histórico tradicional. Então, voltando a dizer, nós tínhamos um narrador, nós tínhamos personagens idealizadas, nós tínhamos uma forma de contar essa história. O autor, nessa época, ele não utilizava recursos da paródia, ele não utilizava recursos da intertextualidade, do pastiche. Inclusive, já foi um tema aqui de um dos nossos vídeos. Mas, acima de tudo, também consultava muitas obras para que pudesse alimentar esses seus romances históricos. Agora, no novo romance histórico, existe uma ruptura de enxergar a história. Na década de 80, muitos autores brasileiros, como Ana Miranda, Haroldo Maranhão, o próprio Silviano Santiago, com Em Liberdade, Márcio Souza, também um escritor do Acre, que escreveu Média Maria, escreveu O Brasileiro Voador, sobre a vida de Santos Dumont, escreveu outros romances que dão vozes a múltiplos narradores. Essa multiplicidade de narradores é uma tendência forte no romance histórico contemporâneo, em que o narrador ele não é o único para deter o conhecimento histórico, mas, por meio de outros narradores, ele, digamos, vai delegar a voz para que a história pudesse ser narrada por um outro ângulo. Ou seja, não existe uma única verdade de se contar uma história no novo romance histórico. Existem várias possibilidades de verdade. Não é? Porque pensamos um pouco, o que separa a história da literatura, lá no conceito aristotélico,
há 2.500 anos atrás, na Poética de Aristóteles, é o seguinte, que ele dizia que o historiador ele fala sobre o que aconteceu, não é? Mas o poeta sobre o que deveria ser acontecido. Está lá na Poética de Aristóteles. Mas isso se repercute um pouco até os dias atuais. 2.500 anos já se passaram, quando Aristóteles escreveu a Poética. E lá ele diferencia o poeta e o historiador. Mas imaginemos um pouco que na década de 80, esse novo romance histórico brasileiro, tá? Na década de 70, tivemos Érico Veríssimo, Coincidente em Antares, Arquipélago, O Continente. Também é uma tríade de romances históricos interessantes. Mas estou aqui abocanhando o caso brasileiro, tá? Pra vocês entenderem. Então, o novo romance histórico ele vai utilizar da paródia, da intertextualidade, da multiplicidade de narradores, que eu acabei de mencionar. Nós temos essa questão da confusão entre a história e a literatura. Exige um leitor medianamente informado, essas são palavras do professor Alquimeno Bastos. Vou mencionar aqui o livrinho dele, que é a Introdução ao Romance Histórico, que é fruto da tese de pós-doutorado que ele desenvolveu na UERJ. O professor Alquimeno Bastos é um professor da UFRJ, universidade da qual eu faço parte, né? Faço hoje uma pesquisa de pós-doutorado lá, e ele escreveu esse livrinho que é bem interessante de ser lido, e que ele trabalha conceituadores da historiografia, como Hayden White, Peter Burke, Jacques Degoff, todos os historiadores da historiografia, para pensarmos como a história foi estabelecida e como a história também é escrita. E trabalha também teóricos da literatura, no livrinho dele. Assim como menciona conceitos, como eu acabei de mencionar, do próprio Aristóteles, na Poética, Auerbach também, na Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental, que é um livro também denso, mas chama atenção para o primeiro ensaio do livro do Auerbach, que é A Cicatriz de Ulisses. É um ensaio muito relevante para entendermos as diferenças entre o discurso bíblico e o discurso da Ilíada e da Odisseia de Homero. Né? Ele utiliza essa metáfora, a cicatriz de Ulisses. Então, no livrinho do Alquimeno Bastos, tá? É um livrinho publicado pela editora da UERJ, é um livrinho também fácil de ser lido, para quem está iniciando as pesquisas sobre o romance histórico. Eu faço essa indicação. Ele traz esse conceito de que pensarmos o romance histórico que exija um leitor medianamente informado acerca dos fatos históricos de época. Então, quer dizer, para que você leia Agosto do Rubem Fonseca, inclusive ele menciona no livro do Rubem Fonseca, você precisa conhecer quem foi Getúlio Vargas, para que você tome como parâmetro a leitura da obra e identifique as razões e os motivos do suicídio de Vargas, a trajetória dele, tudo isso. Lá no final tem muitas referências interessantes para que vocês possam desdobrar o conhecimento também entre a história e a literatura, tá? Assim como os romances de Walter Scott, como ele menciona também, Paul Vine também, tá? Muitas referências interessantes que ele vai nos remeter aqui, Carl Ginsberg, tá? Carl Ginsberg. Nós temos aí também algumas obras do próprio Alquimeno Bastos, artigos científicos que ele já publicou. Tá? Então, é interessante esse livro. E fica a dica para quem deseja conhecer um pouco mais. E lá no meu curso eu aprofundo muito mais desses detalhes. Outra professora também interessante para compreendermos esse novo romance histórico, como eu estou aqui trabalhando com vocês, essa diferença, é a professora Marilene Barrard, da UFPR. Ela nos remete a pensarmos o romance histórico com a condição das revoltas e as guerras de época. A Guerra dos Farrapos, a Guerra do Contestado, enfim. Pensarmos que essas revoltas deram frutos, né, a outros tipos de romances históricos que ganham uma nova roupagem, como, por exemplo, o Guarda-Roupa Alemão, de um autor catarinense, o Guido Vilmar Sassi com Geração do Deserto, Assis Brasil, Antônio de Assis Brasil, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, com Videiras de Cristal, As Virtudes da Casa. Tá? Então, ela trabalha muito essa questão do regionalismo incorporado a uma tradição histórica, principalmente nos estados do sul do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ela desenvolve um raciocínio muito pertinente e cita as autoridades. Já tivemos a oportunidade de falar da Linda Hutchell, que ela tem um conceito chamado metaficção historiográfica, Hayden White, com o Trópico do Discurso,
e Meta-História, 2 livros fundamentais para entendermos também. A professora Marilene continua produzindo, tem uma produção vastíssima sobre o novo romance histórico, e é interessante pensarmos que é de autoria dela um dos primeiros artigos que saiu na década de 90 sobre a questão do romance histórico. Trago aqui para vocês também o professor Antônio Esteves, da Unesp de Assis, São Paulo, que é autor desse livrinho, que é o Romance Histórico Brasileiro Contemporâneo, fruto também de uma vasta pesquisa que ele empreendeu com vários pesquisadores brasileiros. Lá no final do livrinho dele, ele traça um catálogo sobre quais são esses romances históricos, divididos por autor e data e também por nome, título dos romances. Então, vocês estão percebendo aqui que esses 3 autores que eu acabei de mencionar, tanto o professor Quirino Bastos, a professora Marilene Gerhardt e o professor Antônio Esteves, são 3 autoridades sobre o assunto. 3 grandes pesquisadores que eu tive a oportunidade de conhecer. Tá? É interessante dizermos também que o livro do professor Antônio Esteves ele vai esmiuçar desde os textos do Lima Barreto, com Triste Filho, Policarpo Quaresma, Agosto, Rubem Fonseca, Boca do Inferno, da Ana Miranda, Desmundo, da Ana Miranda, Média Maria, do Márcio Souza, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, tá? Em Liberdade, do Silviano Santiago, que ficou muito famoso na década de 80, em que Silviano Santiago esboça a vida de Graciliano Ramos, né, sobre a possível saída dele do presídio da Ilha Grande. Ele chegou a sair, mas ele vai radiografar essa vida do próprio Graciliano Ramos, dando voz ao autor, né, essa perambulação que ele teve também na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, fica a dica para que vocês possam amadurecer essas ideias. Então, voltando a trabalhar um pouco sobre essa questão das diferenças. Então, eu falei lá que o romance histórico tradicional, amarrado às referências de época, uma linearidade. Já no novo romance histórico não existe uma linearidade na narrativa, existem saltos temporais que são formulados, já não segue mais um plano cartesiano com início, meio e fim. Tá? Nós temos também a questão da confusão entre a história e a literatura. Nós temos no novo romance histórico a paródia, o pastiche, a intertextualidade, que são as camadas intertextuais que são, digamos, utilizadas de forma muito vasta por esses escritores, como a própria Ana Miranda, tá, que estuda o Tratado Descritivo do Brasil, de um cronista para escrever o Desmundo, assim como investigou os textos sobre Gregório de Matos para escrever o Boca do Inferno, assim como Márcio Souza, que cria também efeitos intertextuais para escrever o Média Maria sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Bom, é mais ou menos por aí essas diferenças que eu acabei de mencionar. Escrevam nos comentários quem gostou do vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, e eu falo muito mais sobre tudo isso que eu acabei de mencionar no curso que eu ofereço pela plataforma Hotmart, sobre o curso do romance histórico, para que vocês tenham ideia de profundidade sobre isso, esquema de leitura, projetos de pesquisa, artigos científicos, são práticas exemplificadas que eu trago. Um grande abraço e até o próximo.